Eu recebi a seguinte pergunta de um seguidor no meu Instagram e resolvi compartilhar com vocês aqui no meu canal no YouTube. Olha só, é melhor investir em renda fixa do que PGBL ou VGBL? Essa decisão requer a análise em diversas camadas. Antes de explicar cada uma delas, é importante saber que você pode investir em fundos de renda fixa na Previdência, em qualquer um dos planos, PGBL ou VGBL. Agora vamos lá. Se você se refere a papéis de renda fixa propriamente, como títulos do Tesouro Nacional, CDBs, letras de câmbio, entre outros, nestes casos, a incidência de imposto de renda irá funcionar com base na tabela regressiva, cujo menor imposto de renda possível é de 15%, quando o seu dinheiro fica aplicado por mais do que 720 dias. Isso também vale para aplicações em fundos de investimentos de renda fixa de classificação de longo prazo. Então, grava esse patamar de imposto de renda, 15%. Ao investir num plano de previdência, optando pela tabela de tributação regressiva e mantendo seu dinheiro aplicado por, no mínimo, 10 anos, você consegue alcançar a incidência de imposto de apenas 10%, o que é melhor do que os 15% de imposto que incide sobre papéis e fundos de renda fixa fora da Previdência, concorda? O único ponto que vai variar é de acordo com o plano contratado. No caso do VGBL, o imposto incide apenas sobre os rendimentos, enquanto no caso do PGBL, o imposto incide sobre o montante principal investido e sobre os rendimentos. Vamos então para a segunda vantagem de investir em previdência privada. Antes disso, eu quero saber, você já deixou o seu like aqui no vídeo? Se não, aproveita para já marcar o joinha e fazer esse vídeo alcançar outras pessoas que também podem se beneficiar desse conteúdo. A segunda vantagem de investir na Previdência é que fundos previdenciários não sofrem a incidência de come-cotas, aquele horrível adiantamento de imposto cobrado pela Receita Federal 2 vezes ao ano, em maio e novembro, o que acaba corroendo uma parte do seu patrimônio e reduzindo o potencial de rendimento das suas aplicações. Fora da Previdência, existe a incidência do come-cotas sobre o patrimônio líquido de fundos de renda fixa e multimercados. A terceira vantagem de investir na Previdência reside na possibilidade de você ter a restituição de imposto de renda sobre até 12% da sua renda bruta tributável anual, caso você faça a declaração de pessoa física no modelo completo. Basta você escolher o PGBL e investir todo ano o equivalente a até 12% de toda a sua renda bruta tributável anual nesse plano de previdência. Assim, proporcionalmente, a Receita Federal irá te isentar do imposto de renda que você pagou no ano sobre até 12% da sua renda bruta tributável. O que significa que, em relação a essa parte da sua renda, você ganha a possibilidade de trocar um imposto de renda mais elevado, que pode muito provavelmente estar aí perto dos 27,5% de imposto, que é o teto na nossa tabela atual, por um imposto muito menor, de apenas 10% lá na frente, quando você for resgatar o dinheiro da sua previdência. Só vale lembrar que, como eu disse antes, no caso do PGBL, o imposto vai incidir sobre o valor principal aplicado e sobre o rendimento. Ainda assim, você estará se beneficiando de um imposto de renda de apenas 10%, contra o teto de imposto de renda de 27,5% para a pessoa física, que é inclusive menor do que o imposto de renda que você paga para investir em renda fixa no Brasil, que chega, no melhor dos casos, a 15% para aquelas aplicações mais longas. Vale a pena, não é mesmo? Além disso, existe uma quarta vantagem que está ligada ao seu planejamento sucessório. Sim, aquele plano no qual você prepara o seu patrimônio para ser herdado por alguém da sua família ou da sua escolha. No caso da contratação de um plano de previdência, o dinheiro aplicado será liberado sem passar por inventário, sem pagar imposto de sucessão, a depender do estado do Brasil, então é bom conferir isso com o seu planejador. Dessa forma, o seu beneficiário recebe o dinheiro sem precisar passar por toda a burocracia de um inventário e sem pagar o imposto sucessório, conforme o estado do Brasil. Basta você definir na contratação quem será o seu beneficiário. Pode ser um filho seu ou vários dos seus filhos.
E agora eu vou te apresentar a quinta vantagem de investir na previdência privada. Olha se esse é o seu caso. Quem já investe em previdência complementar, mas não está satisfeito com o desempenho dos fundos nos quais tem aportado, tem a flexibilidade de mudar de fundos. É isso mesmo. Você pode realizar a portabilidade dos recursos que estejam em um determinado fundo previdenciário para um outro fundo ou outros fundos de previdência do seu interesse. Mais do que isso, você tem o direito de fazer essa portabilidade sem precisar resgatar de um fundo para levar o dinheiro para outro e, portanto, sem precisar pagar também impostos sobre essa movimentação. Fantástico, não é mesmo? Então, se você está insatisfeito com a rentabilidade da sua previdência privada, faça uma seleção de novos fundos previdenciários geridos por profissionais com comprovada expertise na gestão de recursos de terceiros e, portanto, com boas perspectivas de valorização do seu dinheiro ao longo do tempo, e já parte logo para a etapa de solicitar a portabilidade dos seus recursos para fundos de previdência melhores. Se você tem dúvidas, seja sobre a portabilidade de fundos de previdência, seja sobre como fazer uma boa seleção de fundos com melhores perspectivas de retornos, você pode conversar com o meu time. Basta você preencher o formulário que está na descrição desse vídeo que a minha equipe vai entrar em contato com você. Então eu te mostrei 5 vantagens de se investir na previdência. Primeiro, a possibilidade de imposto menor de apenas 10% para quem mantém o dinheiro aplicado por 10 anos ou mais. Segundo, a ausência de come-cotas. Terceiro, a possibilidade de obter a restituição de imposto de renda sobre até 12% da sua renda bruta tributável anual na contratação do PGBL. Quarto, sucessão facilitada. E quinto, a portabilidade. Aí você poderia me perguntar: Paloma, e os papéis de renda fixa que são isentos de imposto de renda? Por exemplo, LCI e LCA. Ok, eles podem ser usados para você acumular capital até a aposentadoria. O ponto é que você vai precisar ficar atento para, assim que vencer um título desses, você procurar outro título isento de IR para investir. E também é importante avaliar se a taxa de juros desse título isento realmente paga mais ou pelo menos o mesmo nível de juros que você esperaria receber de uma aplicação, seja em um fundo previdenciário, de renda fixa ou outro tipo de investimento. Geralmente, essa comparação é feita com a taxa de juros de um CDB de boa qualidade e de mesmo prazo de vencimento, retirando-se o imposto de renda para comparar. Agora, tenha em vista que o nível de diversificação de títulos, de emissores e de geografias diferentes que um fundo de renda fixa pode atingir é muito maior do que aquele que uma pessoa física individualmente costuma conseguir alcançar na sua carteira. E aqui eu falo de previdência, mas vale para fundos fora da previdência também. E ainda vale lembrar que existem fundos de renda fixa previdenciários que buscam superar o CDI ou algum índice de inflação, como o IPCA mais uma taxa pré-fixada, ou o IMAB. Portanto, isso depende de um trabalho de gestão ativa para buscar, avaliar e selecionar investimentos diversos para compor a carteira do fundo, o que também seria uma vantagem de investir na previdência, porque ao selecionar bons gestores que têm expertise comprovada na gestão ativa de recursos, você terá a possibilidade de obter ganhos mais altos do que um índice de mercado. Por último, existem os fundos de debêntures incentivadas, eu não me esqueci deles, que são também isentos de imposto de renda para as pessoas físicas e, portanto, não têm a incidência de come-cotas. Eles podem sim ser interessantes para acumular capital para a aposentadoria. Só é importante observar a capacidade do gestor de entregar retornos consistentes acima do indicador de referência, que costuma ser alguma variação do IMAB ou até mesmo, em alguns casos, do CDI. Porque uma vez que ele se expõe ao mercado de crédito privado, o risco é maior do que uma carteira de títulos públicos federais. Portanto, a expectativa é que gerem ganhos acima do benchmark. No caso dos títulos de renda fixa e dos fundos de debêntures incentivadas, você ganha mais liberdade, seja com prazos mais curtos de vencimento ou com a possibilidade de solicitar o resgate de fundos a qualquer momento, e não tem que pagar nenhum imposto de renda. Na Previdência, para você alcançar o imposto menor de 10%, é necessário que o dinheiro fique aplicado por 10 anos ou mais,
o que diminui bastante o seu grau de liberdade para resgatar. Claro, você pode até resgatar antes disso, mas pela tabela regressiva você pode incorrer num imposto maior, que começa em 35% para períodos menores, de até 2 anos, passa para 30% para resgates a partir de 2 anos até 4 anos, 25% para resgates a partir de 4 anos até 6 anos, para somente então chegar aos 20% para resgates a partir de 6 anos até 8 anos e ir caindo até os 10% para aqueles resgates acima de 10 anos. Dessa forma, o mais importante é você prezar pela diversificação da sua carteira como um todo, incluindo o que você tiver na Previdência e fora dela, e decidir o que vale a pena aportar em planos de Previdência e o que vale a pena deixar fora da Previdência, conforme os seus objetivos, seus prazos e o seu planejamento sucessório. E vale lembrar que Previdência não envolve só fundos de renda fixa, ou seja, para quem tem mais tolerância a risco, é interessante compor a Previdência com multimercados e fundos de ações, com exposição ao Brasil e a mercados no exterior. Agora tudo ficou mais simples e mais fácil de entender, concorda? Eu adoro receber as perguntas de vocês, então se você tem alguma dúvida, fica à vontade para me enviar aqui nos comentários, que eu volto aqui para te responder. E quem sabe, até vale a pena eu gravar um vídeo super completo como este para te responder aqui no canal. Imagina só, hein? Aproveita para já compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você acredita que também vão gostar bastante de conhecer as vantagens de se investir na previdência privada, beleza? E se você tem interesse em acompanhar as minhas análises e recomendações, além de outros vídeos de temas interessantes do mercado, de política, economia e investimentos, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal. E se quiser, ativa também o sininho para sempre receber uma notificação quando um vídeo novinho em folha chegar por aqui. E se você quer me acompanhar mais de perto no dia a dia, é só me seguir lá no Instagram, no @apalomabrum. Vejo você de novo em breve, bons investimentos e até o próximo vídeo.